Olá, mais uma vez boa noite, mais uma quarta-feira que você está conectado com a gente aqui no canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jaguaré. A gente continua a nossa jornada de crescimento espiritual, Caminho a Cristo, estudando esse livro de Ellen White, de 120 páginas, um pequeno livreto que dá para ler em uma ou duas sentadas e que eu recomendo uma leitura pelo menos uma vez por ano. É assim que faço. Por isso, pretendi e propus que os membros da minha comunidade, das minhas igrejas, pudessem participar comigo dessa jornada. A gente está caminhando junto, capítulo a capítulo, a cada quarta-feira. Hoje, o episódio 8 tem por título Crescimento em Cristo. Você que está chegando agora nesse episódio, você pode acompanhar os episódios anteriores, do 1 até o 7, no nosso canal, na playlist Caminho a Cristo ou Jornada de Crescimento Espiritual. Aproveito para convidar você a se inscrever no nosso canal. Faz essa gentileza. Quanto mais inscrições nós temos, mais condições nós também temos de usar melhor a plataforma do YouTube e fazer com que mais pessoas sejam alcançadas pelo conteúdo que a gente produz aqui. Você também pode ativar as notificações para receber notificações quando a gente coloca um novo produto aqui ou quando a gente coloca um novo programa. Você também pode curtir esse vídeo, compartilhar para que mais pessoas possam receber essa mensagem. E se você quer informações melhores sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia do Jaguaré, a igreja onde sou pastor, você pode nos acompanhar no Instagram, @IASDJaguaré. Feito esses pedidos, eu quero começar o nosso estudo, a nossa caminhada dessa quarta-feira, lendo de cara um parágrafo do Caminho a Cristo, capítulo 8, na página 69. Diz assim: muitos acham que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente. Mas qualquer esforço desse tipo irá fracassar. Jesus adverte: sem mim vocês nada podem fazer. Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende da união que tivermos com Cristo. A comunhão com Ele todo dia, toda hora, permanecendo nele, é que nos faz crescer na graça. Ele é não somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. Uau! Uau! Que parágrafo importante é esse? Eu não sei se você entendeu aquilo que eu acabei de ler. Eu vou inclusive ler novamente alguns trechos desse parágrafo, mas eu quero começar dizendo que hoje nós vamos falar objetivamente sobre santificação. A gente tem falado sobre isso. Os 4 primeiros episódios nós conversamos sobre justificação. Nos 3 últimos episódios nós trafegamos um pouco entre justificação e santificação. O que são essas duas coisas? Justificação é o processo em que de fato ocorre a salvação. A justificação é o processo em que Deus nos declara justos quando aceitamos Jesus. Note, nós não somos feitos justos, nós somos declarados justos. A justificação é um ato declaratório de Deus. É como se no tribunal do universo, nós, mesmo sendo pecadores, ao aceitarmos o sacrifício de Jesus por nós, Deus emitisse uma nota oficial ou desse uma sentença definitiva dizendo que nós somos justos, mesmo sem sermos. Porque ao nos julgar, Ele julga Cristo como nosso substituto e não a nós. Esse é o processo da justificação. A justificação nos salva, perdoa os nossos pecados. Uma vez perdoados os pecados e conscientes da salvação, agora nós começamos uma jornada com Cristo, uma caminhada com Ele. E ao caminharmos com Ele, começa a acontecer em nós o processo da santificação, que é a transformação que tanto falamos na quarta-feira passada, a transformação em uma nova vida. Essa transformação é motivada pelo amor, mas algo em nós precisa acontecer, uma mudança precisa acontecer. Paulo vai dizer: aquele que rouba não rouba mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que adulterava não adultera mais. Isso nós já dissemos na semana passada. Mas como é que se dá esse processo? Esse processo se dá num trabalho de caminhar com Jesus. E essa caminhada com Ele é que vai transformando pouco a pouco o nosso coração, a ponto de a gente se parecer cada dia mais com Ele. Ou seja, Ele, como nosso modelo, faz com que nós nos assemelhemos a Ele. Mas esse processo da santificação, segundo o texto sagrado e segundo esse capítulo que vamos estudar de Ellen White, no Caminho a Cristo, é um processo que não tem nossa participação fundamental. Esse é um processo que também é Ele que faz em nós, e é aqui onde muitos erram. Muitos crentes aceitam com mais facilidade
o entendimento da graça de Deus achando que ela se dá aos pecados pregressos, ou seja, uma vez que eu aceito Jesus, os meus pecados antigos foram perdoados. Mas agora que nasci de novo, porque aceitei Jesus, agora então é comigo. Agora então sou eu que tenho que viver novidade de vida. Agora sou eu que tenho que me esforçar para me transformar. Isso faz com que a religião tenha muitos membros, isso faz com que a religião tenha muitos crentes fiéis falsos, fakes, que levam uma vida espiritual fake. Eles pegam uma lista da vontade de Deus, como se fosse uma lista de regra de faça ou não faça, colocam na porta da geladeira e vivem o dia a dia tentando cumprir aquela lista. E ao tentarem cumprir aquela lista, eles se julgam merecedores ou não da salvação, ou julgam se estão de fato crescendo ou não em Cristo. Acontece que cumprir uma lista de faça ou não faça é muito simples, com um pouco de força de vontade, com um pouco de domínio próprio, qualquer um de nós consegue cumprir a lista de faça ou não faça. Agora, transformar o nosso coração para que nós deixemos de querer aquilo que não se deve fazer é que é muito mais difícil. É muito fácil mudar comportamentos, mas é muito difícil mudar a visão de mundo, a essência do ser. É muito fácil deixar de fazer o que não pode, mas é muito mais difícil deixar de querer o que não pode. O que Deus espera de nós não é que nós deixemos de fazer o que não pode, mas que nós deixemos de querer o que não pode. Que o nosso coração deixe de desejar e querer o que é mal. E isso a nós é impossível. Nós não conseguimos transformar isso. O cristianismo, ou os crentes em geral, dessa cultura religiosa que menciono, tendem a ser mais comportamentalistas, mais behavioristas, e tendem a julgar os outros pelo seu comportamento, como se esse fosse um medidor da saúde espiritual das pessoas. O comportamento não é um bom medidor da saúde espiritual das pessoas. O que Deus quer transformar é o meu coração. Note, eu posso fazer as coisas certas com o coração mau. É só ter um pouquinho de força de vontade e um pouco de disfarce também. Mas simplesmente fazer o que é certo não me transforma em alguém bom. O que o cristianismo quer fazer comigo e com você, o que a caminhada com Cristo quer fazer comigo e com você, é nos fazer pessoas diferentes, novos seres humanos, novas criaturas. Por isso, nesse momento, o que eu digo para você é pare de tentar se mudar. Pare de tentar se transformar. Pare de tentar lutar contra o pecado e comece a entender que a transformação verdadeira se dá quando paramos de tentar fingir que somos bons, atuando como se fôssemos bons, através dos bons comportamentos, e passamos a nos reconhecer maus e pedir que Ele transforme o nosso querer, a nossa vontade, a nossa essência, quem nós somos de verdade. É por isso que Ellen White vai dizer tão claramente aqui, muitos acham que devem fazer sozinhos parte do trabalho. Ou seja, Cristo morreu na cruz, fez a parte dele, agora eu tenho que fazer a minha. Não. Na cruz ele não disse, fiz minha parte, agora façam a de vocês. Na cruz ele disse, tudo foi feito, está consumado. Não é nada com vocês, é tudo comigo, ele disse. Confiaram em Cristo para o perdão dos pecados, mas agora procuram por seus próprios esforços viver retamente. Não é assim. O mesmo Deus, o mesmo Cristo que perdoou seus pecados, é o Cristo que vai transformar sua vida. Não é você que se transforma em resposta ao perdão. Mas qualquer esforço desse tipo irá fracassar. Toda tentativa de viver retamente é uma tentativa fracassada desde o início. Jesus adverte, sem mim nada podeis fazer. Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende da união que tivermos com Cristo, a comunhão com Ele todo dia, toda hora, permanecendo nele, é que nos faz crescer na graça. Ele é não somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. Então, como podemos ser de fato transformados e santificados? Não é lutando contra o pecado, mas é lutando para permanecer em Cristo. Eu costumo dizer isso para as pessoas, especialmente os adolescentes que vêm conversar comigo a respeito dessa crise que eles têm, sobre como fazer as coisas direito. E eu costumo dizer para eles assim, olha, pensa que aqui está o seu pecado e aqui está a cruz de Cristo. Sabe o que você geralmente faz? Você vira as costas para Cristo e fica tentando lutar contra o seu pecado, tentando vencer ele. Assim você já vai começar derrotado, você já está perdido. Sabe o que você tem que fazer para conseguir então e enfim ser transformado e crescer em santidade? Vira as costas para o seu pecado, para de lutar contra ele, pare de lutar contra o seu pecado.
e comece a virar de costas para Ele e olhar para a cruz e comece a lutar para não desgrudar de Cristo Jesus. O segredo está em permanecer em Cristo. Sabe qual é o segredo da santificação? Sabe qual é o segredo da caminhada? E talvez esse seja um dos fundamentais capítulos dessa jornada, porque ele chega no ápice dessa narrativa, dessa construção da jornada que Ellen White faz no Caminho a Cristo, que é como percorrer a jornada de crescimento espiritual. Isso se dá na busca por permanecer em Cristo. E quem vai dizer isso? O próprio Jesus. E é por isso que eu quero convidar você a ler uma porção das Escrituras comigo, no capítulo 15 do Evangelho de João, os versos 1 em diante. Olha quantas vezes, eu quero que você repare, quantas vezes Jesus vai dizer, permaneçam em mim. Ok? Note isso, repare isso na minha leitura. Eu estou lendo João 15, verso 1 em diante. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, ou seja, eu e você não podemos produzir frutos de nós mesmos, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Ou seja, para que você frutifique bons frutos, você precisa permanecer em mim. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu que vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Até aqui tá bom. Leitura longa, não é mesmo? Reparou quantas vezes nesse bloco que lemos, Jesus disse, permaneçam em mim, terão fruto, permaneçam em mim, darão fruto, permaneçam em mim, tereis vida, permaneçam em mim, serão aceitos pelo Pai, permaneçam em mim e receberão o meu amor, permaneçam em mim e me amarão, permaneçam em mim e conseguirão me obedecer, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim, permaneçam em mim. Você quer saber qual é a receita do bolo da santificação? Você quer saber qual é a receita do bolo do processo de santificação, do crescimento espiritual? O processo do crescimento espiritual tem como fundamento permanecer em Cristo Jesus. Santificação e crescimento espiritual não tem que ver com vencer o pecado. Santificação e crescimento espiritual não tem que ver com impecabilidade. Santificação e crescimento espiritual tem que ver com andar com Deus. Tem que ver com permanecer nele. Tem que ver com caminhar com ele. Ellen White vai dizer isso ainda nesse capítulo 8. Eu leio na página 70 o seguinte parágrafo. Consagre-se a Deus. Como então permanecer, né? Como então permanecer em Cristo? Aqui fica a primeira dica. Consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso sua primeira atividade. E ore. Toma-me, Senhor, para ser teu inteiramente. Aos teus pés deponho todos os meus projetos. Usa-me hoje em teu serviço. Permanece comigo e permite que toda a minha obra se faça em ti. Essa é uma questão diária.
cada manhã consagre-se a Deus para esse dia. Peça-lhe que examine todos os seus planos para que eles sejam levados avante ou não, conforme a indicação da sua providência. Assim, dia a dia poderá entregar nas mãos de Deus a sua vida e ela se tornará cada vez mais semelhante ao modelo de Jesus. Sabe, primeira dica de Ellen White para como permanecer em Cristo? Ore todos os dias entregando a sua vontade à vontade dele. Diz assim, Senhor, eu tenho um monte de vontades carnais para esse dia, um monte de desejos egoístas, um monte de vontades que não são boas. Eu quero dizer, eu estou abrindo mão de todas essas vontades do meu dia e eu quero que seja feita a sua vontade na minha vida. Toma conta de mim, permanece comigo e eu quero permanecer contigo. Se tiver alguma coisa que eu tiver planejado fazer hoje que não for da sua vontade, que dê errado, que o Senhor frustre os meus planos. Que eu saia daqui de casa e se alguma coisa que eu planejei fazer não for da sua vontade, que dê errado, que eu seja frustrado, que eu seja decepcionado, que não dê certo, porque eu não quero fazer nada que não seja da sua vontade. Mas se alguma coisa que eu tenho planejado for da sua vontade, então ajude a fazer dar certo. E que cada vez mais a minha vontade seja a tua. Consagre-se cada manhã a Cristo Jesus. Outra dica. A vida em Cristo é uma vida de descanso. Pode não haver êxtase de sentimentos, mas deve existir uma constante e serena confiança. A esperança não está em você mesmo, mas em Cristo. Sua fraqueza se une à sua força. A ignorância sua, a sabedoria dele. A sua fragilidade é o seu eterno poder. Você não deve, pois, olhar para si mesmo, nem permitir que os pensamentos fiquem centralizados no próprio eu, mas em Cristo. Pense constantemente em seu amor, na beleza e perfeição do seu caráter. Cristo em sua abnegação, Cristo em sua humilhação, Cristo em sua pureza e santidade, Cristo em seu incomparável amor. Esse é o tema para a sua meditação. Quando o amor, o imitar e confiar inteiramente nele, é que você... Quando o amar, o imitar e confiar inteiramente nele, é que você será transformado na sua semelhança. Sabe quando nós seremos transformados à semelhança de Cristo? Quando nós acreditarmos que ele nos ama de verdade. E todas as vezes que nós formos tentados a nos achar maus, indignos, distantes do seu amor, que a gente olhe para a beleza do caráter de Cristo e que a gente não duvide, mas confie que ele nos ama. E que a gente descanse no seu amor. Todos os dias precisamos trazer à nossa mente o quanto ele nos ama. Mas aqui entra um problema. A gente, como ser humano, sofre a tentação da perfeição. A gente tem a tentação de buscar algo que para nós soa estranho à nossa natureza. Primeira coisa importante a se dizer é que a nossa concepção de perfeição é totalmente diferente da concepção de perfeição na Bíblia, e nós vamos ver isso no final. Mas eu quero ler a provocação de Ellen White aqui, na página 71. Quando o pensamento se concentra no próprio eu, é afastado de Cristo, a fonte de vigor e vida. Por isso, Satanás empenha-se constantemente em levar as pessoas a desviar a atenção do Salvador, impedindo assim a união e comunhão do ser humano com Cristo. Ou seja, todos os dias Satanás faz com que você pare de olhar para Cristo e comece a olhar para si mesmo. E olhando para si mesmo, duas coisas podem acontecer. A primeira delas é você se sentir perdido e, portanto, derrotado e incapaz de ser salvo. E perder a condição de ter paz, viver sem paz. A segunda é você olhar para si mesmo e, pior ainda, você começar a achar que você é bom mesmo, que você consegue, que você manda bem, que você já venceu o pecado. Olha quantos pecados você já deixou e o seu amigo do lado ainda não. Olha como você é bom. Esse é um problema ainda pior. E Satanás tem mais efeito na vida destes do que na dos outros. No outro parágrafo ela vai dizer assim, ainda na página 71. Muitos que são realmente conscienciosos e que desejam viver para Deus são por vezes levados a pensar em suas próprias faltas e fraquezas e desse modo afastados de Cristo. Esperam alcançar a vitória, afastados de Cristo. Não devemos fazer de nós mesmos o centro, ficando ansiosos e cheios de medo quanto à nossa salvação. Tudo isso nos desvia da fonte de poder. Entregue a Deus a tarefa de salvá-lo e confie nele. Fale sobre Jesus e pense nele. Que o próprio eu se perca nele. Abandone a dúvida, esqueça seus temores. Diga como o apóstolo Paulo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Repouse em Deus. Ele é capaz de guardar aquilo que você lhe confiou, entregando-se em suas mãos. Ele fará com que você se torne mais do que vencedor por aquele que o amou.
A jornada, a caminhada que nos transforma é uma caminhada de total dependência dele, de comunhão com ele. Mas então, como se dá a transformação nessa jornada? Como podemos então viver a perfeição da Bíblia e não a perfeição que nós achamos que é a perfeição exigida de nós? Perfeição não tem que ver com impecabilidade. Perfeição não tem que ver com ausência de pecados na Bíblia. Como então desfrutar essa jornada? Como que a jornada nos transforma? Sabe como? A jornada nos transforma assim. Deixa eu convidar você a Gênesis capítulo 5. Olha só que curioso. O que é perfeição na Bíblia? Vamos definir perfeição aqui. Capítulo 5 conta a história de Enoque. 2 versos da Bíblia. Verso 22. Andou Enoque com Deus e depois que gerou Matusalém viveu 300 anos. Verso 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Enoque era perfeito? Sim, Enoque era perfeito. Enoque era impecável? Não, Enoque não era impecável. Enoque pecou, porque todos pecaram e não há um justo sequer. Enoque era justo? Não, Enoque não era justo no sentido de ser impecável. Então como Enoque era perfeito se ele tinha pecados? Sabe como Enoque era perfeito? Enoque era perfeito porque ele permanecia em Deus. Enoque era perfeito porque ele andava com Deus. E por isso ele já não foi mais achado entre os seus. Sabe o que é perfeição na Bíblia? Permanecer em Cristo. Perfeição não é parar de pecar, perfeição é permanecer em Cristo. Crescimento espiritual não é parar de pecar, crescimento espiritual é permanecer em Cristo. Crescimento espiritual, santificação não é parar de pecar, santificação é permanecer em Cristo. Porque permanecendo nele, eu cresço e me aperfeiçoo à semelhança dele. Enoque era perfeito porque ele andou com Deus. Vamos ver Noé. Capítulo 6, verso 8 e 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Sabe por que Noé achou graça diante de Deus? Porque Noé não tinha pecados? Não, Noé tinha pecados. Alguns deles, inclusive, descritos na Bíblia. Ué, mas se Noé pecou, como que ele era perfeito, íntegro, justo? Porque justiça e integridade não tem que ver com ausência de pecados. Porque santificação não tem que ver com parar de pecar. Santificação, integridade e justiça tem que ver com andar com Deus. Noé andava com Deus. Vamos para o capítulo 17 de Gênesis, verso 1. O chamado de Abrão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Perfeição na Bíblia é andar com Deus. Perfeição na Bíblia não é parar de pecar. Abraão era perfeito porque ele era impecável? Não, Abraão tem um monte de pecados relatados na Bíblia. Mas como ele era perfeito? Simples, porque perfeição não é parar de pecar. Perfeição é permanecer em Cristo. Perfeição é andar com Deus. Quer mais um texto? Vamos lá para mais um texto. Miqueias, talvez o verso áureo do Antigo Testamento, Miqueias capítulo 6, verso 8. Diz assim: E ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, uma justiça coletiva, relacional, uma justiça social, ames a misericórdia, ou seja, seja bondoso, ame, e andes humildemente com o teu Deus, e permaneça em Cristo, e ande com Deus. Isso é perfeição na Bíblia. Quer um exemplo do Novo Testamento? Vem comigo aqui para Mateus, capítulo 19, a história do jovem rico. Você conhece a história do jovem rico? Ele parlamenta com Jesus, perguntando para Jesus como é que ele podia, o que ele precisava fazer para ser salvo. Jesus fala assim, para ser salvo não tem que fazer nada. Mas eu quero saber, não tem nada novo? Não, guarda os mandamentos. Ele falou, mas isso eu já faço. O que eu preciso fazer mais? Jesus fala assim para ele no verso 21. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, o que é ser perfeito para Jesus? Se queres ser perfeito, vírgula, vai vender teus bens e dá para os pobres. Isso aqui é algo particular para aquele jovem, não é para todo mundo. A salvação não depende de você vender tudo e dar para os pobres, mas para aquele jovem era. Porque o coração dele estava na riqueza e Jesus sabia. Vírgula, vem e segue-me. Se queres ser perfeito, vem e segue-me. Se queres ser perfeito, anda na minha presença. Se queres ser perfeito, permaneça em mim. Porque perfeição na Bíblia é andar com Deus. Perfeição na Bíblia é caminhar com Ele. Perfeição na Bíblia é permanecer em Cristo. A jornada muda o caminhante. Caminhando com Ele, o caminhante é transformado. A caminhada com Jesus muda o caminhante. E você é transformado a cada passo, passo a passo, em alguém mais semelhante a Jesus. O importante é você estar no caminho certo. Se você está no caminho certo, cambaleando como um bêbado, caindo aqui e acolá, ainda assim você está no caminho certo. E a minha função é te levantar quando você cai, não apontar o dedo para a sua queda. E a sua função é me levantar quando eu caio, não apontar o dedo para a minha queda. Porque ambos escolhemos estar no caminho certo. Como estamos caminhando nesse caminho?
cada um num momento diferente. No processo da santificação, na jornada, no caminho a Cristo e no caminho com Cristo, cada um de nós está num momento diferente. E isso é assim mesmo. Alguns já conseguiram ser mais transformados à semelhança de Cristo, outros ainda não tanto, mas estão num processo, porque talvez começaram de mais longe. E nesse processo, o que importa não é em que altura da caminhada eu estou, mas se eu estou no caminho certo ou no caminho errado. Eu quero orar nessa noite por você e por mim. Eu quero orar para que você seja perfeito. E perfeição não é ausência de pecados. Perfeição não é parar de pecar. Perfeição é permanecer em Cristo. Perfeição é andar com Deus. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom com a gente. Porque o Senhor escolheu nos salvar não porque somos bons, mas a despeito de sermos maus. Porque o Senhor escolheu nos salvar não porque somos obedientes, mas a despeito de sermos desobedientes. E é por isso, Senhor, que nesse momento nós te agradecemos. Nós nos enchemos de alegria diante da Tua presença e da manifestação do Seu amor. Mas, acima de tudo, ó Pai, nós queremos buscar um caminho de transformação. Nós não queremos viver mais como vivíamos antigamente. Nós não queremos viver mais quando não conhecíamos a Tua graça. Nós queremos parecer cada dia mais com Cristo Jesus, mas para isso, Senhor, precisamos ser transformados. Mas que nós compreendamos que a transformação não depende do nosso esforço. A transformação depende do quanto caminhamos contigo e do quanto permanecemos em Cristo. Que nessa noite as pessoas que estão assistindo esse vídeo e conectadas aqui possam entender que perfeição na Bíblia não tem que ver com parar de pecar. Perfeição na Bíblia tem que ver com andar com Cristo Jesus. E que elas permaneçam em Cristo Jesus e darão bons frutos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida, a vida da sua família, que Cristo Jesus seja um hóspede bem-vindo no teu lar e na tua caminhada rumo à Canaã Celestial. Que Deus te abençoe.